Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aí mais esse vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Thelma Cunha, sou do canal Coral Del, vivendo a vida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória do Senhor. Seja bem-vindo mais um vídeo. E hoje eu estou aqui em um local bem diferente, né? Então, resolvi fazer o vídeo hoje aqui, certo? E vamos dar aí continuidade ao nosso vídeo, nosso estudo anterior, que falei que Deus quer dar o crescimento. Sim, o Espírito Santo de Deus, né, nos use para pregar, proclamar a palavra do Senhor. Fique comigo até o final, porque com certeza Deus tem algo a falar ao seu coração. Talvez você esteja vendo esse vídeo, né, de manhã, ou de tarde, ou de noite, eu não sei que horas. No entanto, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Essa é a minha oração hoje. O Espírito Santo nos ilumine. No vídeo anterior, eu falei sobre que Deus quer o nosso crescimento. Lá estou estudando o livro de Hebreus, juntamente com o livro de Levítico. Então, quem dá o crescimento é Deus, né? Nós temos aquela participação do Senhor, quero crescer na graça e no conhecimento, mas tudo isso vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá o crescimento. Isso daí está escrito lá em 1 Coríntios, certo? Que ele diz aqui, olha, assim então, ó, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, ó, Deus que dá o crescimento, exatamente. Né? Crescimento espiritual vindo da parte de Deus, porque Ele é que dá o crescimento. E quando nós falamos que crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus, crescer na palavra de Deus, não é algo que queira assim, a gente ficar orgulhoso, não. A palavra do Senhor nos diz que o crescimento é para a gente sermos parecidos com Jesus. Parecido, esse é o nosso objetivo, como diz lá em Efésios, né? Lá em Efésios fala sobre isso, certo? Lá em Efésios nos diz, né, que até, olha, que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, certo? Então, para que não sejamos mais crianças, atirando para lá e para cá e carregados por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam a espreitar para enganar. Então ele nos fala que para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a finalidade, o objetivo, o propósito do nosso crescimento espiritual, para que todos nós chegamos, eu e você, na unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a semelhança, sermos bem simples a palavra, parecido com Jesus. Então, a palavra do Senhor diz lá em Efésios, antes dizendo a verdade em amor, crescemos em todas as coisas naquele que é o cabeça, que é Cristo. Então, a finalidade do nosso crescimento espiritual é para sermos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo e ajudar no corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Então, leite ou alimento sólido? Né? Então, aqui eu estou aqui com um artigo da Ultimato, muito bom, que fala sobre espiritualidade. Aí ele fala aqui, olha, que lá em 1 Coríntios, que nós lemos 3:1, que Deus é quem dá o crescimento, é a graça de Deus. Em Efésio, ele fala que crescimento no conhecimento de Cristo, crescimento no conhecimento da palavra, né? Para que a gente não fique ali andando, atirando para lá e para cá como crianças, né? Crescimento no manejo da palavra. Exatamente, se saber manejar a palavra do Senhor, do Apocalipse ao de Gênesis a Apocalipse, um obreiro aprovado, né? Tem que saber manejar bem a palavra. E por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos colocar pessoas neófitos na fé, né? Que ainda estão tomando leite, ainda estão engateando, não pode assumir um cargo, né, de tão importância na igreja. Então, crescimento para toda boa obra, lá em 2 Timóteo 2,19.
E ele fala também lá em Romanos 8, 28, 39, crescimento pelo sofrimento, certo? Quem não está aí querendo sofrer, quem está fugindo aí do sofrimento, com certeza não é apto, né? Nem para servir a Deus, porque o crescimento ele vem através também das participações do sofrimento de Cristo e das alegrias do Senhor, né? Então, o sofrimento faz parte para nós crescermos na graça e no conhecimento, né? Então, ninguém quer que sofrer, né? Mas o crescimento faz parte da nossa espiritualidade, viu? É isso que tem dizendo aqui. E Hebreus 6, 1, 12, crescimento em direção que é a maturidade. E nós estamos trabalhando o livro de Hebreus e fala sobre isso, crescimento em direção à maturidade. Então, eu pergunto você novamente, você prefere leite ou alimento sólido? Qual é o mais nutritivo? Qual é a diferença entre ambos? Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, né, que é Cristo. Leite materno, crianças fortes, olha só, que é a Bíblia quem fala aqui. É o título de um artigo da revista sobre saúde, que traz orientações às mães sobre a necessidade do amamentar seu recém-nascido. O aleitamento materno preenche as necessidades orgânicas do bebê. Contém proteínas, imunoglobinas, substâncias imunizantes que protegem a saúde do bebê. Além disso, ele não será obeso e receberá anticorpos que lhe proporcionará melhor saúde. Entretanto, à medida que a criança cresce, além do leite, outros alimentos começam a fazer parte da sua alimentação, pois o organismo necessita de outros nutrientes. São necessários alimentos dos vários grupos, construtores, energéticos, reguladores. A criança passa a construir alimentos mais sólidos que estarão contribuindo seu corpo, quer dizer, construindo seu corpo, dando-lhe energia regular e regulando as funções orgânicas. Para se ter vida saudável, a alimentação deve conter tudo que o organismo necessita, que são, vamos lá, carboidratos, proteínas, sais minerais, vitaminas e outros nutrientes. Sendo assim, a criança passa a se alimentar de carnes, legumes, verduras, frutas, ovos, massa, doce e leite também. Então, o escritor de Hebreus, da carta aos Hebreus, viu um paralelo entre a alimentação de um bebê e a condição espiritual dos cristãos. Eles são reprovados por não terem crescido na vida cristã, por continuarem sendo como criancinhas recém-nascidas que necessitam de leite, não suportando ainda sólidos, ou seja, um ensino espiritual mais profundo, e eles não têm progredido na fé. É isso que Hebreus, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos fala em Hebreus 5:11, que ele não tem o que progredido na fé. Agora você pode responder, quais são os cristãos que se alimentam de leite? São diferentes os que fazem uso de alimento sólido? Isso é uma boa pergunta. Será que há diferença daqueles que se alimentam só de alimento leite ou tem o alimento sólido? Você deu um passo decisivo quando aceitou a Jesus, você deu um passo decisivo quando você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, nasceu de novo, começou uma nova vida, como criancinha espiritual. Precisou do genuíno, ou seja, do ensino básico da fé, que lhe deu crescimento inicial, mas agora Deus espera pelo seu desenvolvimento espiritual. Verdade, Deus espera pelo seu desenvolvimento, como tem lá em 2 Pedro 3,18, certo? E Efésios 4,15. Ele espera nada menos que você chegue a ser conforme a imagem do seu filho. Esse que é o propósito, lá em Romanos 8,29. Você quer conhecer os princípios básicos da vida cristã? Siga à frente a partir daí. Nós vamos aqui caminhar. Resultado de uma dieta somente com leite, gente. Hebreus 5,11 fala sobre isso, olha. Indisposição espiritual.
vos tendes tornado tardios em ouvir. Como nós falamos no outro vídeo, a Epístola aos Hebreus mostra alguns perigos para a vida cristã. Um deles se encontra no final do verso 11 do capítulo 5. Ele diz, no grego a expressão significa preguiçoso, lento, descuidado. Nesse versículo, o escritor reprova os cristãos por serem duros de ouvidos, para que as coisas espirituais, ou seja, eles custam a entender e praticar o que ouviram a palavra. Então, no grego significa realmente preguiçoso, lento, descuidado. A expressão tardio em ouvir significa enfraquecimento da capacidade espiritual, falta de energia espiritual, indisposição de espírito para receber, compreender e aplicar os ensinamentos espirituais. Infelizmente, essa indisposição espiritual, certo? Esse enfraquecimento da capacidade espiritual ainda hoje caracteriza a vida de muitos cristãos, de muitos crentes. Incapacidade, porque saiba mais uma tarefa para você, ó, ler os textos, aí ele fala para a gente ler os textos, certo? E a insuficiência, ó, no crescimento, pois com efeito quando devia ser mestres, como falamos no outro vídeo, né? A carta foi escrita para pessoas que já haviam sido salvas há algum tempo. Você conhece, né? Pessoas assim que já foram salvas há 10, 20 anos. Ou você está incluída nesse né? O suficiente para ter crescido. Todo aquele tempo deveria ter sido aproveitado para aprendizado e progresso na vida cristã. Mas isso não aconteceu. Entendeu? Eu acredito que quando eu me converti há mais de 20 e poucos anos, eu não deixava de frequentar a escola dominical. Era assim, a escola dominical era pela manhã. E eu me lembro que eu passava o dia todo, né, lá, terminava a escola dominical, vinha para casa, almoçar, tomar o banho e voltar de novo para o culto à noite. Então, não deixava de ter o crescimento espiritual na escola dominical, nas gincanas bíblicas, nos retiros espirituais. Então, no culto de doutrina, na igreja sempre teve culto de doutrina. Então, quando eu me converti, eu tenho, graças a Deus, sabe, assim, uma bagagem dos meus princípios elementares da fé, certo? Então, me apaixonei pela teologia, por Deus primeiramente, né? E fiz muito tempo ali. Então, é assim, crescer na fé, na graça e no seu conhecimento. Eles também, ó, por isso que é bom ter também o discipulado, a gente poder discipular, você tá aprendendo, né? E depois ter aquele desejo que você aprendeu, você também passar para outras pessoas, ter o discipulado, você escolher alguém assim, Deus colocar no seu caminho para evangelizar, para ensinar a palavra. Eles até podem ser professores da Bíblia, entretanto, continuam sendo alunos primários, crianças no conhecimento, na percepção das coisas de Deus e na prática dessas verdades, né? Então, que pena, né? Ingrediente da palavra. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Exatamente. Nós vimos tantas pregações, né? Tantas pregações, né? Que fora do contexto. Então, para a gente terminar, para não ficar muito longo, então fica isso aí, inexperiente da palavra. Os hebreus não haviam progredido no conhecimento da palavra, eram bebês espirituais cujo desenvolvimento foi tolhido porque recusaram a instrução mais aprofundada das verdades bíblicas. O leite é nutriente para a criança, mas aqueles crentes, não sendo crianças, eram incapazes de receber alimento sólido e com isso se tornaram sem habilidade nas escrituras. Não sabia colocar em prática a vida diária, o que aprenderam na Bíblia, não tinha. Então é isso. Por hoje é só, tá bom? Nós veremos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você. E a minha princesinha está me chamando aqui, eu já vou cortando o vídeo. E nós nos veremos no próximo vídeo. Deus abençoe vocês, se Deus quiser. Até logo. Tchau.